Um milionário humilhou seu funcionário sem saber quem era ele. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Carlos Silva, o poderoso empresário da cidade, sempre acreditou que o mundo girava em torno de seu dinheiro. Sua arrogância era conhecida por todos que trabalhavam para ele, mas ninguém ousava protestar. Afinal, quem teria coragem de desafiar um homem com tanto poder? Ele tinha tudo o que queria, uma mansão de luxo, carros caros e um império de negócios que parecia imbatível. Seus funcionários, em sua maioria, eram meros peões, pessoas sem grande importância, até porque, para ele, eram apenas peças no tabuleiro de sua vida. José Freire, um dos funcionários mais discretos de Carlos, nunca foi de chamar atenção. Ele se vestia de maneira simples, com roupas modestas que refletiam seu jeito de viver. Trabalhava com dedicação, sempre cumprindo suas tarefas sem questionar. A verdade é que José sabia como lidar com os desafios do dia a dia, mas jamais esperava que a humilhação de um de seus superiores viria de uma forma tão inesperada. Era uma manhã comum, uma daquelas reuniões em que Carlos reunia seus diretores e funcionários para discutir os rumos da empresa. José estava ali, como sempre, sentado na última fileira, ouvindo atentamente o que se passava à sua frente. No entanto, enquanto os outros estavam focados na conversa sobre lucro e expansão, Carlos, de forma debochada, lançou um olhar a José. Ele o havia notado ali, em sua roupa simples, como sempre. E, em um ato impensado, Carlos disparou: "Será que um homem como você tem alguma coisa a agregar? Olhe para você, José. Se tivesse mais ambição, talvez se vestisse de maneira mais adequada." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. O comentário de Carlos ressoou pela sala, e todos, sem exceção, olharam para José. Mas, em vez de se irritar ou revidar, José permaneceu quieto, com os olhos fixos na mesa. A humilhação estava clara, e ele sentiu um peso em seu peito. Todos sabiam que Carlos tinha o poder de fazer ou destruir a vida de qualquer um, e José sabia que uma palavra só poderia mudar tudo, mas ele se calou. Não porque fosse fraco, mas porque entendia que nem sempre o confronto imediato era a melhor escolha. No entanto, havia algo mais por trás daquele olhar. Algo que Carlos não sabia. José não era um simples funcionário. Seu passado estava muito longe da vida sem graça que ele imaginava, e o simples fato de ser humilde não significava que ele não tivesse um destino muito maior. Depois da reunião, José se retirou rapidamente para sua mesa, sem olhar para ninguém. Seu amigo Ramiro Alves, que trabalhava ao seu lado, percebeu a tensão em seu rosto. Ramiro sempre foi leal a José e conhecia bem o seu valor. Ele sabia que, apesar da humildade de José, ele não era uma pessoa qualquer. José era alguém que, de certa forma, poderia mudar o rumo das coisas. Mas ninguém, nem mesmo ele, sabia o quão grande essa mudança poderia ser. José, não se deixe abalar. Esse tipo de comentário é normal vindo do Carlos. Ele não sabe de nada, não sabe quem você realmente é, disse Ramiro, tentando confortá-lo. José levantou a cabeça e olhou para seu amigo com um sorriso cansado. Eu sei, Ramiro. Mas não é a primeira vez que ele me faz isso. E, de algum jeito, não me incomoda mais. Só me lembra que o mundo pode ser cruel, mas nem todos nós precisamos seguir esse exemplo. Ramiro sabia que havia algo mais ali. Algo que José não estava dizendo. Ele sabia que seu amigo não era apenas um homem simples, mas alguém com uma história que ninguém conhecia. Algo de um passado tão distante e misterioso que até mesmo ele, como amigo, nunca soubera todos os detalhes. Mas, naquele momento, o que importava era o presente. E o presente era que José estava diante de um desafio muito maior do que qualquer humilhação que Carlos pudesse oferecer. Afinal, o destino de José estava prestes a cruzar o caminho de Carlos de maneira inesperada, e ninguém, nem mesmo o milionário mais arrogante, estava preparado para o que viria a seguir. A humilhação de Carlos a José, que parecia apenas mais um episódio de abuso de poder, estava prestes a desencadear uma sequência de eventos que ninguém poderia prever. O simples ato de menosprezar alguém sem saber quem realmente era apenas o começo. O que Carlos não sabia era que sua arrogância o colocava em uma posição extremamente vulnerável. Afinal, José Freire não era um homem qualquer. Ele tinha algo mais, algo que, quando revelado, poderia virar o jogo de uma maneira tão dramática que mudaria para sempre a vida de todos ao seu redor. José Freire nunca foi o tipo de homem que se destacava em uma multidão. Ele sempre preferiu passar despercebido,
vivendo de maneira simples e tranquila, longe dos holofotes. Mas, se fosse possível dar um nome ao que ele representava, talvez fosse o de um homem moldado pelas adversidades, alguém que soubera enfrentar as maiores dificuldades da vida sem jamais desistir de seus princípios. Enquanto muitos o viam como um simples funcionário, José escondia um passado que poucos poderiam imaginar. Ele não nascerá em uma família rica, nem possuía grandes conexões no mundo dos negócios. Sua história era marcada por luta, sacrifício e um evento que mudaria tudo. A origem humilde de José estava longe de ser um obstáculo. Na verdade, foi ela que o preparou para algo maior. Quando jovem, José vivia com seus pais em uma pequena casa no interior de Minas Gerais. A família passava por dificuldades financeiras, mas sempre foi unida, e José cresceu acreditando que o valor das pessoas não se media pela quantidade de dinheiro que possuíam. Em meio a essa realidade de privação, José descobriu que possuía uma habilidade rara. Ele tinha um talento natural para negócios, algo que o destacava entre seus amigos e familiares. Mas, ao contrário de Carlos Silva, que sempre teve o luxo de ter tudo ao seu alcance, José sabia que o sucesso não era algo que se ganhava facilmente. Ele precisava lutar todos os dias para conquistar seu espaço. E foi em um momento de desespero que seu destino tomou um rumo inesperado. Durante a adolescência, José conheceu um homem chamado Otávio Pereira. Otávio era o tipo de pessoa que parecia viver em um mundo completamente diferente do dele. Homem de negócios influente e rico, Otávio morava em uma mansão nas grandes cidades e tinha contatos em todos os setores da sociedade. Mas, por uma razão desconhecida, ele tomou um interesse peculiar por José. Talvez tenha visto algo no jovem que ele mesmo não percebia. Ou talvez tenha sido um ato de compaixão, um gesto de bondade em um mundo que raramente mostrava esse tipo de gesto. Otávio, então, se tornou uma espécie de mentor para José. Ele não apenas o ajudou com orientações sobre como administrar seu futuro, mas também o inseriu em círculos de contatos que mudaram sua vida para sempre. Porém, algo mais profundo aconteceu naquele período. Otávio não apenas ensinou a José sobre negócios, ele o fez entender o verdadeiro valor da perseverança, da paciência e, mais importante ainda, o valor de manter a humildade diante do sucesso. Com a ajuda de Otávio, José conseguiu sair do interior e se estabelecer na capital. Ele entrou para o mundo dos negócios, inicialmente como assistente, mas logo conquistou sua posição. Ele sabia que tinha muito a aprender, mas também sabia que já estava preparado para dar o próximo passo. O que ele não sabia, no entanto, era que essa ascensão traria novas dificuldades, incluindo o fato de cruzar caminhos com um homem como Carlos Silva. José nunca falou sobre sua relação com Otávio. Ele sabia que, em um mundo onde as aparências e o poder eram tão valorizados, revelar a ajuda que havia recebido poderia ser interpretado de forma errada. Ele também sabia que, se Carlos soubesse quem realmente era, ele não seria tratado com a mesma indiferença. Mas, aos poucos, os fios da trama começaram a se entrelaçar. Otávio, que sempre havia sido um aliado de José, passou a se aproximar mais de Carlos Silva devido a interesses comerciais. Era uma conexão de negócios que parecia insignificante para muitos, mas que, na verdade, carregava o potencial de alterar completamente o destino dos três homens. Carlos, como sempre, tratava seus funcionários com desdém. Ele não via valor em ninguém que não estivesse à sua altura. E, por mais que José tentasse manter-se invisível, o desprezo do empresário o atingia, especialmente porque ele sabia que havia algo maior que unia seus destinos, algo que ele não poderia evitar. Ele ainda não sabia como, mas sabia que em algum momento a verdade viria à tona. O que José não imaginava era que, nesse jogo de poder e aparências, ele era, na verdade, o protagonista de uma história que Carlos jamais entenderia até que fosse tarde demais. Ele sabia que, para que a verdade fosse revelada, o momento certo teria que chegar, e quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Regina Souza, filha de Carlos, também começava a perceber que havia algo mais por trás da figura simples de José. Ela não sabia exatamente o que, mas seu instinto lhe dizia que ele não era o que parecia. Ela sempre fora uma jovem observadora e, ao contrário de seu pai, não via os outros apenas como meios para alcançar seus objetivos. Era uma característica rara em alguém tão jovem, mas que, como ela logo descobriria, a colocaria no centro dessa história. Regina estava prestes a descobrir o que ninguém sabia, e isso mudaria tudo. A verdade, por mais oculta que estivesse, estava prestes a ser revelada. E quando ela fosse, não haveria mais volta. O que ninguém sabia era que, naquele momento, José Freire, o simples funcionário,
Já havia tomado uma decisão que mudaria o rumo de sua vida, e a vida de Carlos Silva, para sempre. O sol já se punha sobre a cidade de São Paulo, e o movimento frenético das ruas começava a diminuir. Dentro do escritório de Carlos Silva, o ambiente era de tensão. O milionário, sentado em sua mesa de vidro, revisava documentos com seu olhar impaciente. Ele sempre foi um homem que não tinha tempo para fraquezas. Na visão dele, todo mundo ao seu redor estava ali para servi-lo, para atender às suas necessidades. Esse era o preço do sucesso, ele acreditava. E José Freire, o humilde funcionário, não passava de mais uma peça dentro de sua engrenagem. José, por sua vez, não se sentia bem no escritório de Carlos. Desde o primeiro dia, ele sabia que estava ali apenas para cumprir um papel insignificante na vida de um homem tão poderoso e distante. Mas ele já havia passado por tanta coisa em sua vida, que aquele ambiente não o abalava mais. Ele sabia o que fazia ali, e sua missão estava longe de ser cumprida. A verdadeira razão por estar naquele escritório, com aquele milionário arrogante, ainda estava por vir. Regina Souza, filha de Carlos, observava tudo de longe. Ela não estava envolvida diretamente nas negociações de seu pai, mas o que acontecia no escritório de Carlos sempre despertava sua curiosidade. Desde que conhecera José Freire, ela sentia que havia algo diferente nele. Ele era discreto, silencioso, mas ao mesmo tempo carregava uma certa força em seus olhos, algo que a fazia questionar quem ele realmente era. Aparentemente, ele estava lá apenas para cumprir ordens, mas algo em sua postura dizia que havia mais do que isso. Nos últimos dias, Regina tentava se aproximar de José. Ela o via com um olhar que muitas vezes Carlos não percebia. O que mais a intrigava era que José parecia ser o único funcionário que não temia seu pai. Ele estava ali, mas não se deixava ser dominado pela arrogância de Carlos, algo que era quase impossível para qualquer um que trabalhava naquele escritório. Ela começava a perceber que talvez o destino de José não estivesse tão atrelado ao de seu pai quanto ela imaginava. Naquele dia, depois de horas de trabalho, Carlos decidiu convocar José para uma reunião. Ele sabia que José não era o tipo de funcionário que causaria alarde ou dificultaria suas ordens, mas ainda assim, havia algo nele que mexia com o milionário. Talvez fosse o fato de José sempre manter a cabeça baixa, ou talvez fosse a calma inabalável que ele transmitia. Carlos, como sempre, gostava de observar as pessoas antes de tomar qualquer decisão. A reunião com José estava para acontecer, mas ele não imaginava que ela seria o ponto de virada que todos estavam esperando. José entrou na sala de Carlos com a mesma postura de sempre, um homem simples, de aparência discreta, mas com os olhos firmes e tranquilos. Carlos não perdeu tempo. José, estou me perguntando o que você realmente faz aqui, disse, com seu tom arrogante. Você tem se mostrado eficiente, mas não vejo um brilho nos seus olhos, nem ambição. Está feliz com o seu papel? Com esse salário modesto que recebe? O que está esperando para mudar de vida? José não respondeu de imediato. Ele sabia que nada que falasse ali mudaria a opinião de Carlos. Mas sabia também que aquela era a chance de começar a mostrar um pouco da verdade sobre quem ele realmente era. Ele levantou os olhos, fixando-os em Carlos, que estranhou o olhar firme de José, algo que não via frequentemente em seus funcionários. Eu não preciso de mais dinheiro, José disse calmamente. O que eu tenho, eu já conquistei. O que mais você pode me oferecer, Carlos? Carlos riu. Está se achando, é isso? Você acha que tem algo que me faça te respeitar mais? Ou você está querendo ser algo que não é? José se levantou da cadeira e olhou para Carlos com mais intensidade. Não sou o que você pensa que sou, Carlos. E você vai descobrir isso da maneira mais difícil. Carlos franziu o senho, agora claramente irritado. Ele não gostava de ser desafiado, especialmente por alguém que, para ele, não tinha valor. Ele se levantou e se aproximou de José, tentando intimidá-lo, mas algo em José o fez hesitar. Esse homem não estava ali para agradá-lo, e isso era algo raro no mundo dos negócios. Você é mais inteligente do que parece, José, Carlos disse, tentando dar um passo atrás. Mas não seja tolo. Nada do que você possa fazer vai mudar o fato de que eu sou quem manda aqui. Regina, que havia escutado parte da conversa do lado de fora da sala, não conseguiu conter sua curiosidade. Ela entrou na sala sem avisar, fazendo ambos os homens se virarem. O olhar de Carlos foi de surpresa, mas Regina estava decidida. Pai, acho que estamos subestimando José, ela disse, olhando para ele.
Ele não é o que parece. Carlos a encarou com desdém, mas, por um momento, ele se viu desconfortável com a presença de sua filha. Ele sabia que ela, com sua inteligência, começava a perceber algo que ele ainda não havia notado. Você está perdendo tempo, Regina, ele respondeu, tentando afastá-la do assunto. Mas Regina não estava disposta a desistir tão facilmente. Ela olhou para José e, sem mais palavras, fez um gesto para ele. José a observou por um momento, e em seus olhos havia um pedido de compreensão. Ele sabia que aquele momento estava longe de ser trivial, mas também sabia que aquele era o primeiro passo para a verdade ser revelada. Naquela tarde, uma pequena chama de curiosidade acendeu em Regina, e ela começou a se questionar. Quem era realmente José Freire? O que ele escondia? O que o ligava a esse homem que, apesar de seu status, ainda parecia tão vazio de verdade? Carlos não sabia, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O dia seguinte amanheceu ensolarado, mas a tensão no escritório de Carlos Silva estava palpável. O milionário não conseguia tirar da cabeça a conversa que tivera com José Freire no dia anterior. Algo naquele homem o deixava desconfortável. Ele não sabia bem o que era, mas não gostava da sensação. Para Carlos, controle e poder eram tudo o que importavam, e ninguém jamais o desafiara da forma como José fizera. E o pior de tudo, ele ainda não sabia o que significava aquela frase enigmática de José. Você vai descobrir isso da maneira mais difícil. Enquanto Carlos tentava se concentrar em seus compromissos, Regina estava decidida a descobrir mais sobre o funcionário misterioso. Ela sabia que havia algo de extraordinário por trás de sua aparência simples, algo que não podia ser ignorado. Regina, com sua natureza curiosa e mente afiada, sabia que havia mais em José do que ele estava deixando transparecer. Por isso, ela decidiu ir atrás de respostas. Ao final do expediente, Regina procurou José na área de descanso do escritório. Ele estava sozinho, tomando um café, os olhos fixos no horizonte. Quando ele ouviu os passos de Regina se aproximando, virou-se lentamente, mas não esboçou surpresa. Ele sabia que ela viria. Você precisa me contar a verdade, José, ela disse, com uma expressão séria. O que você está escondendo? Por que meu pai o trata assim, tão mal, se você é tão diferente de todos os outros funcionários? José olhou para Regina com calma, como se soubesse que este momento chegaria. Ele deu um suspiro profundo e, por um instante, pensou se deveria ou não contar tudo. Mas o destino o estava empurrando para essa verdade. Era hora de revelar quem ele realmente era. Você quer saber a verdade? Ele perguntou, sua voz firme, mas com um toque de melancolia. Bem, tudo começa lá atrás, em um tempo que você talvez não consiga entender completamente. Regina ficou em silêncio, atenta. José continuou, mais lentamente agora, com os olhos voltados para o café que ainda segurava nas mãos. Eu nasci em um bairro pobre, na periferia de São Paulo, ele começou, os olhos parecendo se perder em uma lembrança distante. Minha mãe era doméstica, e meu pai trabalhava como operário em uma fábrica. Crescemos em um ambiente simples, mas com muito amor. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, e juntos, passávamos as tardes correndo pelas ruas, jogando futebol, como qualquer criança. Não tinha luxo, não tinha muito, mas tínhamos algo que poucos têm: união. A minha família era o que me fazia forte. Regina escutava atentamente, sem interrupções. Ela nunca imaginou que José tivesse esse tipo de história. A imagem que ela tinha dele era a de um simples funcionário, alguém sem grandes ambições. Mas o que ele dizia agora fazia seu coração acelerar. Algo dentro dela sabia que ele estava apenas começando a contar o que realmente importava. Quando eu completei 18 anos, minha vida tomou um rumo inesperado, José continuou. Um amigo de infância me ofereceu uma oportunidade de trabalho. Era um cargo simples, em uma grande empresa. Mas eu sabia que aquilo era um trampolim. Eu tinha algo a mais, Regina. Eu não era só o garoto da periferia, eu tinha uma mente afiada, algo que muitos não enxergavam. A minha vida começou a mudar quando consegui uma bolsa de estudos em uma universidade de prestígio. Regina estava surpresa. Nunca imaginara que José tivesse esse tipo de ambição ou potencial. Ela, que sempre se dedicara aos estudos e ao trabalho, compreendia o que ele dizia. Mas o que ele contou a seguir fez seus olhos se abrirem em choque. Eu passei anos me esforçando para chegar onde cheguei. Trabalhei em várias empresas, estudei durante a noite e, ao mesmo tempo,
Fazia trabalhos para sustentar minha família, José disse, com um leve sorriso nostálgico. Mas a reviravolta veio quando eu me envolvi com um homem muito poderoso. Ele era dono de várias empresas, e eu o impressionei com minha determinação. Aos poucos, ele começou a confiar em mim. Eu me tornei seu braço direito, alguém que ele poderia confiar cegamente. Regina não acreditava no que ouvia. José, aquele homem simples que ela via todos os dias no escritório, era na verdade alguém com uma história de superação impressionante, alguém que havia alcançado muito mais do que ela jamais imaginou. Mas, como sempre acontece, as coisas nem sempre são fáceis, José continuou. O homem em quem eu confiava acabou se tornando um verdadeiro monstro. Ele usou de sua influência para fazer negócios escusos, e quando me recusei a participar de suas tramas sujas, ele me fez cair em uma armadilha. Fui acusado de corrupção. Minha vida virou um inferno. Tudo o que construí foi destruído de uma hora para outra. Fui expulso daquele mundo e, com o tempo, me vi de volta ao começo, como se nada tivesse acontecido. Regina estava sem palavras. Ela nunca imaginou que José tivesse enfrentado uma traição tão profunda. O homem que ela via todos os dias no escritório não era apenas um funcionário qualquer. Ele carregava consigo um peso, uma história que ninguém sabia. José olhou para Regina com um olhar triste, mas firme. Eu decidi começar de novo. E aqui estou, em um novo capítulo da minha vida, tentando recuperar o que perdi. Mas a verdade é que a vida nunca mais será a mesma. Aquele homem que eu ajudei, que me destruiu, é alguém que, de alguma forma, ainda está por trás de tudo isso. Regina, com o coração apertado, levantou-se da cadeira e foi até José. Sem dizer uma palavra, colocou a mão em seu ombro, como um gesto de solidariedade. Ela sabia que não poderia mudar o passado dele, mas algo dentro dela dizia que aquela história estava longe de terminar. O que você vai fazer agora, José? Ela perguntou. José olhou para ela com um sorriso leve. Vou lutar, Regina. O que aconteceu não vai me definir. A verdade sempre vem à tona. E é ela que vai me libertar. Regina sentiu uma mistura de respeito e admiração por aquele homem. Ele não era apenas um simples funcionário. Ele era alguém com um passado que o tornava mais forte do que qualquer um poderia imaginar. O dia após a revelação de José foi diferente para Regina. Ela não conseguia parar de pensar no que ele havia contado sobre seu passado. Algo dentro dela dizia que aquilo era só o começo de uma história ainda mais complexa. Como poderia um homem tão simples carregar uma bagagem tão profunda e ao mesmo tempo ser tratado com tanto desprezo? O peso das palavras de José, de alguma forma, a tocou. Regina sabia que seu pai, Carlos Silva, não era alguém fácil de lidar, mas agora ela se perguntava até que ponto ele estava sendo justo com o funcionário. Enquanto Carlos Silva, o milionário, começava mais um dia de trabalho em sua imponente sala, ele não fazia ideia de que o equilíbrio da sua vida estava prestes a ser abalado. Ele estava absorto nas planilhas e números da empresa, sua mente a 1000 por hora. Os negócios sempre foram sua prioridade, e qualquer outra coisa parecia secundária. Mas o que ele não sabia era que aquela manhã começaria a mudar tudo. Regina entrou na sala de seu pai com uma expressão séria no rosto. Carlos, que estava ocupado com seu trabalho, mal a notou ao entrar. Pai, precisamos conversar, ela disse, sua voz firme, algo que Carlos raramente ouvia de sua filha. Ela nunca havia sido alguém de desafiar suas decisões, mas agora algo parecia diferente nela. Ele olhou para ela, notando a intensidade de sua expressão. Claro, Regina. Do que se trata? Ele respondeu, tentando disfarçar a ansiedade em sua voz. Desde que ela começou a se envolver mais nos negócios, ele sabia que ela não tinha medo de se colocar no jogo, mas aquele tom parecia carregar algo a mais. É sobre o José, ela começou, sem rodeios. Eu descobri coisas sobre ele que mudam tudo. Carlos, ao ouvir o nome de José, franziu o senho. Ele sempre o via como um simples funcionário. Alguém que não tinha importância para o seu mundo. O que você está dizendo? O que você sabe sobre ele que eu não sei? Regina suspirou, sabendo que agora não havia mais volta. Ele não é quem você pensa. José tem um passado que você jamais imaginou. Ele não é só um trabalhador qualquer. Ele tem uma história de superação que te surpreenderia. E mais, ele tem conexões que, se você souber o que fazer com elas, podem mudar o curso dos seus negócios. Carlos riu, mas não foi uma risada de diversão.
Foi uma risada cínica, desdenhosa. Você está tentando me convencer de que aquele homem simples tem algo que pode me interessar? Isso é piada, Regina. Eu não estou brincando, pai. Eu conversei com ele, Regina respondeu, sua voz mais séria agora. Ele me contou a verdade sobre seu passado. Sobre como foi traído por um homem poderoso, sobre como ele passou por dificuldades e ainda assim, chegou longe. E, mais importante, ele tem algo que pode te surpreender. Carlos olhou para sua filha com um misto de raiva e incredulidade. Ele sabia que sua filha era inteligente, mas parecia que ela estava começando a se envolver demais em algo que não compreendia. Regina, você está perdendo seu tempo. Eu sou o dono deste império. Eu sei como as coisas funcionam. E esse José, ele nunca será mais do que um funcionário. Mas Regina não se deixou abalar. Ela sabia que havia algo em José, algo que estava além do que seu pai conseguia perceber. Pai, você está ignorando o óbvio. Ele tem uma conexão com um homem muito poderoso. Você não tem ideia do que isso significa. Carlos parou por um momento. A menção de uma conexão com alguém poderoso fez sua mente começar a funcionar. Ele se lembrava de rumores sobre uma pessoa influente no setor. Alguém que, se fosse verdade, poderia mudar sua vida. Mas ele não sabia o suficiente sobre esse tal José para fazer uma conexão entre eles. Algo precisava ser feito, e rápido. Está bem, Regina, disse Carlos, finalmente parecendo interessado, embora ainda duvidoso. Eu vou dar uma chance para esse homem. Mas vou fazer isso do meu jeito. Não venha depois me dizer que você tinha razão. Regina ficou em silêncio por um momento, observando o pai, tentando avaliar o que estava em jogo. Ela sabia que a relação entre os dois poderia ser frágil, mas também estava consciente de que, se conseguisse mostrar ao pai a verdadeira força de José, as coisas poderiam mudar. A chave estava em como Carlos enxergaria aquela situação. Ele sempre acreditou que o dinheiro e o poder eram tudo. Agora, ele teria que aprender da maneira mais difícil que o mundo não se resumiria a isso. Enquanto isso, José estava em sua pequena casa, ainda refletindo sobre o que havia compartilhado com Regina no dia anterior. Ele sabia que as palavras haviam saído pesadas, mas sentia que, de alguma forma, a verdade precisava ser revelada. Ele estava cansado de esconder quem realmente era, de se conformar com a imagem de alguém inferior aos olhos de outros. José tinha um plano, mas para ele seguir em frente, precisaria de aliados. Ele precisava de Ramiro, seu amigo de longa data. Ramiro era alguém que o conhecia desde a infância e sabia todos os detalhes de sua trajetória. José ligou para ele, seu coração batendo mais rápido do que o normal. A conversa seria decisiva. Ramiro, precisamos conversar. Você vai ser parte disso, disse José com firmeza, sua voz carregada de um sentimento de urgência. Ramiro, que estava no trabalho naquele momento, ficou em silêncio por um momento. O que está acontecendo, José? Você está falando sério? Sim, Ramiro. Isso é sério. Eu sei o que estou fazendo. Mas preciso de você. Você sabe do que estou falando. Ramiro suspirou, mas depois de um tempo, falou com confiança. Estou dentro, meu amigo. Vamos fazer isso. José sentiu um alívio. Ele sabia que tinha em Ramiro alguém em quem podia confiar, alguém que ajudaria a reverter o jogo. Mas o que ainda não sabia era que Carlos Silva estava começando a olhar para ele com outros olhos. O jogo de poder estava apenas começando. O sol estava se pondo naquela tarde quente de verão quando José se encontrou com Ramiro, seu amigo de longa data, no velho bar do bairro. Eles se conheciam desde a infância, e suas conversas sempre foram recheadas de memórias, sonhos e promessas de superação. Mas hoje, o clima era diferente. José sentia uma pressão enorme sobre os ombros, uma sensação de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele tinha feito sua escolha, e agora era a hora de agir. Você está bem? Perguntou Ramiro, percebendo a tensão no rosto de José assim que ele se sentou à mesa. O olhar de José estava distante, como se estivesse observando algo além do que seus olhos podiam ver. Algo estava se preparando, e ele sabia disso. José suspirou e olhou diretamente nos olhos de Ramiro. Não sei, amigo. Tudo está prestes a sair do controle. Regina me ouviu, e agora as coisas podem dar um rumo completamente diferente. Meu passado, nossa história, tudo isso pode vir à tona. E você sabe o quanto isso pode mudar o jogo.
Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. Ramiro, com uma expressão séria, inclinou-se para a frente. Eu sei o quanto você sofreu, José. E sei também o quanto você guardou para si mesmo. Mas o que está acontecendo agora é um teste. Esse Carlos, seu chefe, ele não sabe com quem está lidando. Ele acha que o poder e o dinheiro fazem tudo, mas tem algo maior em jogo aqui. José se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados na mesa. Ele não sabe, Ramiro. Ele nunca soube. O que ele viu até agora foi um homem simples, alguém que ele podia manipular, humilhar e desconsiderar. Mas ele não sabe que eu tenho uma conexão que pode transformar a vida dele. E o mais curioso, Ramiro, é que ele nem faz ideia disso. Ramiro ficou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse tentando digerir as palavras de José. Ele sabia o quanto esse homem diante dele era muito mais do que aparentava. A vida de José não foi fácil. Cresceu em uma favela, viu a pobreza de perto, viu as traições, as promessas quebradas. Mas José nunca se deixou abater. Ele sempre acreditou que a verdade e o tempo dariam a resposta. E agora, com Regina se interessando por sua história, parecia que o tempo estava, finalmente, a seu favor. Você não vai se deixar intimidar, vai? Ramiro perguntou, quebrando o silêncio. José olhou para ele com determinação. De jeito nenhum. Eu sou o dono da minha própria história. Agora, é a vez de ele aprender algo que ninguém lhe ensinou até hoje. A verdadeira força não está no dinheiro, Ramiro, está na sabedoria, na paciência e no poder das escolhas certas. E eu vou provar isso. Enquanto isso, no escritório da empresa, Regina observava a situação com uma crescente curiosidade. Ela sabia que seu pai, Carlos, estava prestes a tomar uma decisão importante. Ela tinha o pressentimento de que o destino de José estava em suas mãos. Ela acreditava que havia algo de especial naquele homem, algo que ele ainda não tinha mostrado. A história que ele revelou para ela era tão cheia de reviravoltas que ela não conseguia parar de pensar em tudo o que poderia acontecer. Regina tinha uma visão diferente de seu pai. Ela sempre o viu como um homem imbatível, mas também sabia que ele tinha suas falhas. Carlos Silva era o típico empresário que acreditava que o mundo girava ao seu redor, que nada e ninguém poderia fazer frente ao seu poder. Mas Regina sabia que, para ele, esse poder era uma faca de dois gumes. Sua obsessão por controle e riqueza o havia afastado das coisas que realmente importavam. Ela se lembrava claramente da conversa que teve com seu pai naquele dia, quando ele parecia tão cético sobre o que ela lhe disse sobre José. Mas agora, as peças estavam começando a se encaixar. Regina tinha a sensação de que o seu pai estava começando a enxergar José sob uma nova perspectiva. No entanto, o que ela não sabia era que Carlos ainda estava muito longe de entender a verdadeira dimensão dessa história. O dia seguinte chegou com um ar de tensão no escritório. Carlos Silva havia decidido se encontrar com José, mas a maneira como ele se preparava para essa conversa mostrava que ele ainda via o encontro como mais um simples negócio. Ele queria provar que estava no controle. No entanto, em algum lugar no fundo de sua mente, ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer. José, por sua vez, estava em um estado de calma inquietante. Ele sabia que o confronto com Carlos era inevitável, mas ele não tinha medo. O que ele temia era que Carlos não estivesse disposto a enxergar a verdade. O que ele temia era que, no final, tudo o que ele fizera fosse em vão. Mas ele tinha uma coisa a seu favor: a verdade sempre encontra seu caminho, não importa o quanto tentem ocultá-la. O escritório de Carlos estava imponente como sempre, com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Quando José entrou na sala, o olhar de Carlos era de desdém, mas também de curiosidade. Ele olhou para o homem à sua frente, o mesmo homem que havia humilhado semanas atrás, e se perguntou: quem é esse homem de verdade? José, começou Carlos, sua voz firme, mas com um tom diferente do usual. Minha filha me falou sobre você. Estou disposto a ouvir sua história. Mas vou ser claro, isso não significa que sua posição na empresa vá mudar. José sorriu ligeiramente, mas sem desdém. Ele sabia que Carlos estava tentando controlar a conversa, mas ele tinha algo mais importante para oferecer. Eu não estou aqui para pedir favores, Carlos, disse ele, com a voz baixa, mas cheia de convicção. Eu estou aqui para mostrar que, muitas vezes, o poder não é o que você pensa.
A tensão na sala aumentou. O que aconteceria a seguir seria um jogo de palavras, mas também de valores e convicções. Ambos estavam prestes a aprender que, por mais que o dinheiro e o status moldassem suas vidas, o verdadeiro poder sempre esteve na verdade. José estava sentado na sala de reuniões, o ambiente elegante e frio contrastando com a tensão que sentia. Seu coração batia forte, mas seus olhos estavam firmes, sem vacilar. A conversa com Carlos, que começara com um tom de desprezo, agora tomava rumos inesperados. Carlos estava curioso, mais do que queria admitir, e isso tornava ainda mais perigoso. Ele não sabia o que estava por vir. Ele não sabia que o homem diante dele tinha muito mais do que uma história humilde para contar. Carlos cruzou os braços sobre a mesa e olhou para José com uma expressão misturada de ceticismo e interesse. Eu ouvi o que minha filha me disse. Ela me falou sobre o seu passado. Mas até agora, não consigo ver o que isso tem a ver com a nossa empresa. Não vejo como a sua história pode influenciar os meus negócios, disse ele, com a arrogância de sempre. José respirou fundo, sem se deixar abalar. Ele sabia que o jogo estava prestes a mudar, que a peça-chave estava finalmente sendo colocada no tabuleiro. Ele olhou nos olhos de Carlos, com a confiança que apenas aqueles que já viveram tudo o que ele passou podem ter. Ele sabia que esse momento, se bem aproveitado, poderia finalmente fazer Carlos enxergar o que ele sempre ignorou. A verdadeira força de um homem não está nas suas riquezas, mas na sua trajetória. Você realmente não sabe nada sobre mim, Carlos. Nem mesmo sobre o homem que está sentado diante de você. Mas não é tarde para descobrir, disse José, com a voz calma, mas firme. Carlos franziu o senho, sentindo que algo grande estava prestes a ser revelado. Estou ouvindo, José. Me mostre do que você é capaz, ele respondeu, sem esconder o desafio. José deu um pequeno sorriso, como se estivesse aguardando o momento certo para finalmente expor a verdade. Ele sabia que Carlos não estava pronto, mas isso fazia parte do processo. O empresário estava prestes a receber a maior lição de sua vida. Eu cresci em um lugar muito diferente do seu, Carlos, começou José, lembrando das lembranças dolorosas de sua infância. Você sempre teve tudo ao seu alcance, não é? Mas para pessoas como eu, a luta pela sobrevivência é diária. Eu vim de um bairro humilde, de uma família simples, onde a comida na mesa não era garantida. Ele percebeu que Otávio havia jogado suas cartas com maestria, sempre mantendo o controle e escondendo suas verdadeiras intenções. E agora, ele estava preso em uma teia que ele mesmo ajudara a criar. Regina, que estava sentada na sala de estar de sua casa, sentia que a tensão no ar estava prestes a explodir. Ela sabia que seu pai estava em um momento decisivo. Ele teria que fazer uma escolha: continuar com sua vida de arrogância, sem aprender nada com a revelação de José, ou finalmente entender que o verdadeiro poder não estava em seu dinheiro, mas em algo mais profundo, mais humano. Mas ela também sabia que seu pai não era um homem fácil de mudar. Ele precisava de um choque, de algo que o fizesse encarar sua própria insignificância diante das grandes questões da vida. Enquanto isso, Otávio estava em seu escritório, refletindo sobre as consequências de suas ações. Ele sabia que o relacionamento com Carlos nunca seria o mesmo depois daquela revelação. José, o homem que ele sempre procurou manter à distância, agora estava no centro do palco, e Otávio sentia que perder o controle sobre aquela situação poderia ser mais perigoso do que ele imaginava. Ele tinha um poder de manipulação que se estendia além dos negócios, além da empresa. E sabia que não poderia deixar que essa verdade se espalhasse sem que houvesse consequências. José não era alguém que se deixava facilmente controlar, e isso, de alguma forma, o assustava. A decisão de Carlos estava prestes a ser tomada. Ele sabia que, por mais que fosse difícil, ele precisaria de uma mudança radical em sua maneira de pensar. A arrogância que o levou até o topo poderia, agora, ser sua ruína. Mas ele não estava disposto a perder tudo sem lutar. De alguma forma, ele acreditava que ainda poderia virar o jogo, que, no final das contas, o poder e o dinheiro ainda poderiam salvar sua pele. Carlos se levantou de sua cadeira, determinado a dar os próximos passos. Ele sabia que não poderia mais tratar José como um simples funcionário, que não poderia mais ignorar a conexão que ele tinha com Otávio. Ele precisava entender esse homem, precisava conhecer a verdade por trás de sua história. E, mais importante, ele sabia que a lição que José havia lhe dado poderia ser a chave para salvar sua vida e seus negócios. Carlos sentia o peso de suas escolhas sobre seus ombros. Cada passo que dava parecia mais pesado do que o anterior.
O império que ele construíra, com tanto esforço e dedicação, agora estava à beira de um precipício. O que ele havia feito com José, aquele homem que ele julgara insignificante, não era mais uma questão de orgulho ou arrogância, mas de sobrevivência. A revelação sobre a conexão entre José e Otávio virou sua vida de cabeça para baixo, e ele sabia que não poderia continuar ignorando essa verdade. Algo dentro dele começou a mudar, uma necessidade urgente de entender a verdade, de ver as coisas com outros olhos. Aquela manhã, ele havia se preparado para enfrentar Otávio. Eles sempre haviam sido parceiros de negócios, mas a relação entre eles estava se tornando cada vez mais tensa. O sócio estava ciente de que seu controle sobre o que acontecia na empresa estava se enfraquecendo. A presença de José, agora um elo com sua própria história, tornava tudo ainda mais complexo. Carlos sabia que Otávio estava usando essa situação para manipular as peças no jogo de poder. Mas o que ele ainda não sabia era até onde Otávio estava disposto a ir para manter sua vantagem. Regina, por sua vez, sentia que o relógio estava correndo contra todos. Ela sabia que seu pai estava no limite, tentando tomar decisões que poderiam mudar tudo, mas a incerteza estava em cada uma de suas palavras. Ela estava lá, ao lado dele, observando, esperando que ele tomasse a atitude certa. Mas ela também sentia que ele ainda estava preso em sua própria arrogância, como se tentasse desesperadamente controlar algo que já havia saído de seu alcance. Enquanto isso, Otávio se preparava para a reunião, sem demonstrar o menor sinal de nervosismo. Ele era um homem calculista, sempre com a mente afiada, e sabia que o jogo que estava em andamento poderia ser decisivo para ele. Seu poder de manipulação era algo que ele sempre usará com maestria, mas agora ele sabia que precisava ser mais sutil. Carlos já desconfiava, e se fosse impulsivo demais, poderia acabar perdendo tudo. Ele precisava jogar o jogo de forma inteligente, como sempre fizera. O dia chegou, e Carlos, decidido a entender tudo, convocou Otávio para uma reunião no escritório. A tensão estava no ar. Quando Otávio entrou na sala, a primeira coisa que notou foi a ausência de seus habituais sinais de superioridade. Carlos estava visivelmente abalado, mas sua postura ainda demonstrava um resquício de controle. Carlos, você me chamou com urgência. O que está acontecendo? Otávio disse, com um sorriso disfarçado de preocupação. Carlos olhou para ele, sentindo a raiva e a frustração acumuladas durante os últimos dias. Ele não queria mais ser enganado, não queria mais viver em um mundo de mentiras e manipulações. O que está acontecendo é que você me enganou, Otávio. Você sabia de tudo, sabia da ligação de José com sua família, e ainda assim deixou que eu tratasse ele como se fosse um nada. Eu sei o que você fez, e agora a verdade vai vir à tona. Não há mais como esconder. Otávio não esboçou reação. Ele sabia que o jogo estava em seu território, mas Carlos estava começando a sair do seu controle. Ele se recostou na cadeira, relaxando como se estivesse em casa. Carlos, você sabe como o mundo dos negócios funciona. Todos nós fazemos escolhas difíceis, tomamos decisões que, às vezes, podem parecer desleais, mas é assim que as coisas funcionam. Você mesmo, com toda a sua fortuna, também teve que fazer sacrifícios, não foi? Isso não é sobre sacrifícios, Otávio. Isso é sobre respeito. Eu tratei José como uma peça descartável. Fui arrogante, e agora estou pagando por isso. Mas você é o verdadeiro manipulador aqui. Usou a minha ignorância para se beneficiar. Agora, tudo vai mudar. Eu não vou mais ser o tolo dessa história. Otávio ainda não estava disposto a se deixar abalar. Ele sabia que, em algum momento, Carlos poderia ceder à pressão, mas ele também tinha algo em mente. Ele sabia que Carlos ainda possuía uma carta na manga, uma de suas últimas jogadas. E ele sabia como usá-la. Carlos, você está vendo as coisas de uma forma muito simplista. Eu entendo seu desespero, mas não vai ser assim que você vai resolver tudo. O que você precisa agora é de calma, e mais do que isso, precisa de uma solução. A empresa, sua filha, sua imagem, tudo isso está em jogo. Não é apenas sobre José e eu. Regina estava no escritório ao lado, ouvindo a conversa. Ela sabia que as palavras de Otávio, sempre cuidadosamente calculadas, estavam tentando desviar a atenção de seu pai. Ela se levantou e entrou na sala com determinação, algo em seus olhos que Carlos reconheceu imediatamente. Ela não estava mais disposta a ficar na sombra. Ela tinha algo a dizer. Otávio, você está mentindo. Eu vi a pobreza de perto, vivi nela e,
Por muito tempo, achei que nunca sairia dessa realidade. Você pode até não entender, mas quando você vive com medo de não saber o que vai acontecer no dia seguinte, você aprende a dar valor a coisas que o dinheiro nunca vai comprar. Carlos, ainda com a postura rígida, não parecia se emocionar, mas seus olhos começaram a brilhar de uma forma estranha. Ele sabia que José não estava apenas falando de sua infância, mas de algo muito maior. Algo que ele não podia mais ignorar. Eu não sou só um simples trabalhador, Carlos, continuou José, com um tom mais sério. Eu sou alguém que fez escolhas, que construiu um caminho a partir do zero, sem apoio, sem privilégios. E por mais que você ache que sua riqueza o faz superior, a verdade é que você e eu estamos muito mais conectados do que você imagina. Carlos inclinou-se na cadeira, agora mais atento do que antes. Ele não sabia o que estava ouvindo, mas algo dentro dele estava mudando. Ele estava começando a perceber que o homem que tinha diante de si não era mais um simples empregado. Ele estava falando de algo mais profundo, algo que ele não conseguia alcançar. José então deu um passo mais ousado na sua revelação. Eu não estou aqui para me desculpar ou para pedir algo que você possa me oferecer. Eu estou aqui para mostrar que, por mais que você tenha um império, você não tem o controle total sobre a vida. E o que você ainda não sabe, Carlos, é que a conexão entre nós não é apenas sobre nossas vidas passadas, mas também sobre os nossos destinos. Carlos deu um leve sorriso irônico. Então, o que isso tem a ver com minha empresa? O que você está tentando dizer? José olhou fixamente para ele e disse com firmeza: Eu sou irmão de Otávio Pereira. O impacto das palavras de José foi imediato. Carlos ficou em choque. Otávio Pereira, o sócio que estava com ele nos negócios há mais de uma década, um homem poderoso e influente, alguém que nunca se deixaria envolver com pessoas do povo, como ele costumava pensar. Como isso poderia ser possível? Otávio nunca mencionara José. Como o irmão de seu sócio poderia estar ali, sentado à sua frente, naquele momento de confronto? Otávio, não pode ser, murmurou Carlos, claramente confuso. José sorriu com uma leveza inesperada. Sim, é verdade. Otávio nunca mencionou que eu era seu irmão, e por um bom motivo. Ele tem suas razões, mas o que importa agora é que ele sabe exatamente quem eu sou e o que sou capaz de fazer. Carlos, já completamente desconcertado, tentou manter a compostura, mas a revelação estava mexendo com sua mente. Você está dizendo que é irmão de Otávio? O mesmo Otávio que construiu um império ao meu lado? Ele perguntou, sua voz agora mais baixa. Sim, José respondeu calmamente. E, agora, Otávio sabe que você não pode continuar a ver as pessoas ao seu redor como meros instrumentos. Porque a sua verdadeira força, Carlos, não vem do seu dinheiro. E quando você entender isso, sua vida vai mudar para sempre. O silêncio na sala foi pesado. Carlos estava em choque, tentando compreender a profundidade das palavras de José. Ele jamais imaginaria que aquele homem que ele sempre humilhou tinha uma conexão tão poderosa com Otávio, alguém que ele considerava seu igual. O que isso significava para ele? O que ele faria agora? Mas antes que pudesse responder, José se levantou da cadeira, com um semblante sério, e completou: Otávio vai tomar as decisões de agora em diante. E você vai aprender a lição que jamais pensou que precisaria aprender. E com isso, José deixou a sala, deixando Carlos sozinho, com mais perguntas do que respostas. Carlos não conseguia parar de pensar nas palavras de José. Aquela revelação o havia atingido como um soco no estômago. Ele, o empresário de sucesso, acostumado a controlar todas as situações e ter sempre as rédeas da vida nas mãos, estava agora perdido em um mar de dúvidas. Como pôde ele, que se achava tão superior, não perceber o vínculo entre José e Otávio? E, mais importante, como ele poderia ter subestimado tanto aquele homem, aquele que, agora, ele soubera ser o irmão de seu sócio mais poderoso? Enquanto caminhar pela grande sala de seu escritório, Carlos sentia o peso de sua arrogância caindo sobre ele, como se uma máscara tivesse sido arrancada de seu rosto. Ele sempre acreditou que seu império e a sua riqueza lhe davam o direito de humilhar, desdenhar e controlar as pessoas. Mas agora, diante daquela verdade desconcertante, ele se via impotente, sem saber qual direção seguir. A ligação entre José e Otávio era um golpe que ele jamais imaginaria. Ele sempre soubera da influência de Otávio, mas nunca soubera que o sócio possuía um laço familiar com alguém tão simples e baixo como José. Para Carlos, José sempre fora apenas um rosto entre tantos,
um funcionário que ele mal se dava ao trabalho de olhar com mais atenção. E agora, ele percebia que esse homem carregava em seu peito uma história, uma força e um poder que ele, Carlos, jamais poderia compreender totalmente. No entanto, sua inquietação não se limitava à sua própria arrogância. Ele pensava na filha, Regina. Ela havia sido a primeira a suspeitar da verdadeira identidade de José, e agora, ela estava mais determinada do que nunca a ajudar a desvendar os mistérios que cercavam aquele homem. A jovem, sempre tão inteligente e perceptiva, era quem o havia alertado sobre o potencial de José, mas ele havia descartado todas as suas observações com o desdém característico de quem se sente imbatível. Agora, ele sabia que havia cometido um erro fatal. Regina, com sua sabedoria natural, havia se aproximado de José, e com isso, despertou uma faísca de interesse que antes ele não percebera. Ela tinha uma habilidade rara de entender as pessoas, de sentir as nuances e as camadas escondidas por trás de uma fachada, e, com isso, acabou desafiando a visão que seu pai tinha sobre o mundo. Mas ele nunca quis ouvir. Ele, que sempre se achou acima de tudo e todos, agora estava à beira de uma queda que nem a sua fortuna poderia impedir. Otávio vai tomar as decisões daqui para frente, foram as palavras de José. E essas palavras ecoavam na mente de Carlos, como uma profecia que ele não sabia como evitar. Ele tinha uma dúvida perturbadora. Seria esse o fim de sua trajetória de sucesso? Ou, de alguma forma, haveria uma maneira de reverter a situação? O que José queria com isso? Ele parecia tão calmo, tão certo do seu poder, e, ao mesmo tempo, tão distante da postura submissa que se esperava de um simples trabalhador. Enquanto pensava sobre tudo isso, Carlos se lembrou de uma conversa que tivera com Otávio, muito tempo atrás. Uma conversa sobre lealdade, sobre quem verdadeiramente controla os negócios, sobre quem tem o poder de decidir o futuro. Na época, Otávio parecia ser o aliado ideal, o homem com visão e com inteligência para alcançar o topo. Mas, naquela tarde, ao ouvir as palavras de José, Carlos começou a questionar tudo. Não está mais no controle. Você pode achar que ainda pode manipular meu pai, mas as coisas mudaram. José não é apenas um simples funcionário. E você sabe muito bem disso. Essa história não vai acabar como você pensa. Eu sei a verdade, e vou expô-la, não importa o que você faça. A tensão na sala aumentou. Agora, Otávio sabia que o jogo havia mudado, e ele começava a perceber que, talvez, a verdade não fosse algo que ele pudesse mais esconder. Tudo o que ele construiu, todo o poder que ele tinha, agora estava em risco. E, mais importante, ele sabia que nada mais seria como antes. Carlos olhou para sua filha com um misto de surpresa e admiração. Ela estava disposta a lutar ao seu lado, e, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez fosse possível mudar. A decisão agora era dele, e ele sabia que as coisas não voltariam ao que eram antes. A sala estava silenciosa. O ar parecia pesado, como se todos aguardassem algo grande, algo decisivo. Carlos, Otávio e Regina estavam sentados ao redor da mesa, a tensão visível em cada um deles. José, o homem que havia sido desprezado, agora se encontrava no centro de tudo. Ele não era mais o simples funcionário de uma empresa de grande porte, ele era a chave para um desfecho que ninguém imaginava. Carlos olhou para Otávio, que, apesar de sua postura confiável, estava visivelmente desconfortável. Ele sabia que o homem diante dele tinha manipulado muitas coisas, mas o peso das palavras de Regina, e o fato de que ele não poderia mais esconder a verdade, começaram a apertar sua consciência. Ele sabia que a verdade sobre o passado de José, a ligação com a família e a posição de Otávio, mudaria tudo para sempre. Regina, sentada ao lado de seu pai, não conseguia tirar os olhos de José. Ela estava começando a entender que as peças que estavam sendo colocadas na mesa agora tinham um significado muito maior do que qualquer valor material ou sucesso empresarial. A vida tinha algo mais profundo a oferecer a todos ali, algo que não poderia ser comprado. Eu sei que é difícil de acreditar, Carlos, José finalmente falou, quebrando o silêncio. Sua voz era firme, mas carregada de um peso emocional. Mas eu não sou quem você pensa. Não sou um simples funcionário. Meu passado, minha origem, tudo que você desprezou, é mais do que apenas uma história de superação. A minha conexão com essa história é mais profunda do que você imagina. Carlos olhou para ele, os olhos estreitos de dúvida. E o que você está me dizendo, José? Que tudo o que aconteceu até agora foi uma mentira. Que você sabia mais do que eu imaginei. José suspirou.
Não é uma questão de mentiras, mas de omissões. A sua arrogância, sua presunção, me fez ser visto apenas como alguém de quem você podia tirar proveito. Mas eu tenho um passado, uma história que, se você soubesse, talvez tivesse agido de forma diferente. Regina, que até então estava em silêncio, se virou para José. Você está dizendo que a sua história envolve meu pai? O que você quer dizer com isso? José fez uma pausa antes de continuar. Eu não sou apenas um homem comum. Eu sou, de fato, um homem com uma origem que pode mudar tudo o que você sabe sobre a sua própria vida. Meu avô, na verdade, foi um grande nome no setor financeiro, muito antes de vocês entrarem nesse mundo. E ele tinha uma relação direta com a família de Otávio. O choque na sala foi palpável. Carlos engoliu em seco, enquanto Otávio, antes tão confiante, ficou tenso. Isso é impossível, Otávio murmurou. Não há nenhuma conexão entre nós. José, você deve estar enganado. José o encarou com firmeza. Eu não estou enganado, Otávio. Eu sei do que estou falando. E se você está tão seguro disso, então por que meu avô deixou seu nome em seu testamento? Não é apenas uma questão de negócios, Otávio. Não é apenas uma questão de dinheiro. Isso é sobre uma dívida que seu pai deixou para trás. Uma dívida que você tem que pagar. A revelação de José deixou todos na sala em choque. A última peça do quebra-cabeça estava finalmente no lugar, e a verdade estava sendo revelada de forma brutal e implacável. O que parecia um simples erro de julgamento, uma questão de desprezo social, era agora uma dívida histórica, algo que ia além da compreensão de todos. Otávio se levantou abruptamente, sua face pálida e transpirada. Ele sabia que tudo o que ele havia feito para esconder a verdade estava prestes a desmoronar. Ele não poderia mais jogar as cartas da maneira que queria. A conexão entre ele e José era inegável, e agora ele precisava lidar com as consequências. Eu não sei o que você está tentando fazer aqui, José, mas isso não vai mudar nada. Eu ainda sou o sócio majoritário da empresa, Otávio disse com um tom de voz que tentava manter sua autoridade, mas que já soava fraco. Você não é mais nada, Regina disse com convicção, levantando-se da cadeira. Ela olhou para seu pai, que parecia em conflito, mas então ela o encarou diretamente, como se estivesse prestes a tomar o controle de seu próprio destino. Chega de manipulação. Chega de mentiras. Não vou mais ficar na sombra de um homem que usa todos ao seu redor para seu benefício. José tem uma conexão com nossa história, e você vai pagar pela dívida de seu pai. Carlos olhou para a filha, sentindo um orgulho profundo dela. Ele havia subestimado Regina, assim como havia feito com José, mas agora ele via claramente. O que Regina disse não era apenas sobre Otávio ou a empresa. Era sobre integridade, sobre fazer a coisa certa, independentemente do que o dinheiro ou o poder pudessem oferecer. A verdade havia vindo à tona, e com ela, a transformação. José, que havia sido humilhado, agora era o homem que tinha o poder de mudar tudo. Ele não apenas conhecia o passado de todos, mas também estava levando todos a um futuro em que o respeito e a honestidade seriam mais importantes do que qualquer riqueza. Otávio, por sua vez, sabia que havia perdido. A empresa, que antes parecia seu império, agora estava nas mãos de outros. Ele não era mais um homem de poder, era um homem cujas mentiras haviam sido desmascaradas. Mas, no fundo, ele sabia que a maior lição havia sido dada não pelos outros, mas por José, que, apesar de tudo, sabia perdoar e oferecer uma chance de redenção. José, eu não sei o que dizer, Carlos disse finalmente, com a voz mais suave, reconhecendo sua falha. Talvez você tenha razão, talvez eu tenha te julgado de forma errada. Não tenho desculpas, mas talvez seja a hora de começarmos de novo. José sorriu, mas não com arrogância. Era um sorriso genuíno, de alguém que havia encontrado seu lugar no mundo, que havia finalmente conquistado seu respeito. Não precisa de desculpas, Carlos. Só precisamos fazer a coisa certa. O resto virá com o tempo. E, com isso, todos na sala sabiam que uma nova era estava prestes a começar. Não uma era de dinheiro ou poder, mas uma era de verdade, integridade e, acima de tudo, respeito. A lição mais importante, afinal, não era sobre quem possuía o quê, mas quem estava disposto a fazer a coisa certa. Chegou até o final? Comente cavalo, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.